Oi, pessoal do sexto, do sétimo ano, estão com saudade? Então, eu vim para hoje dar as respostas de um dos exercícios que eu postei de outro vídeo, que era sobre mitos, lendas, contos e crônicas. Hoje eu tô aqui com mitos, lendas, aliás, contos e crônicas, a parte de contos e crônicas, respostas comentadas, tá? Porque eu recebi algumas respostas de alunos com diferentes abordagens diferentes, alguns errinhos, né? Eu agradeço quem fez os exercícios, quem postou e quem me enviou as respostas, mas tinha alguns erros e daí eu resolvi fazer um vídeo comentando, porque inclusive eu havia prometido no final do meu primeiro vídeo que comentaria, que daria as respostas. Bom, vocês têm aqui a minha primeira tarefa era que vocês lessem o conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, e respondessem as questões que eu tinha proposto. Bem, por que tem essa figura aqui, Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato? Porque no conto Felicidade Clandestina, eu vou fazer um resuminho da história. É uma menina que tem uma colega, e essa colega, ou tem vários colegas, mas uma das colegas, ela é filha de um livreiro, de um dono de livraria. E essa menina, que é a narradora da história, ela gosta muito de ler. Por outro lado, a filha do livreiro, que tem a oportunidade de ler muitos livros, porque ela sempre, sendo filha de livreiro, recebe muitos livros, não gosta de ler. E aí a menina, dona do livreiro, disse que recebeu o livro Reinações de Narizinho. E é o sonho da vida da outra menina, é o objeto de desejo dela, ler esse livro. Ela diz assim que deve ser um livro para você apreciar, para você degustar, como se fosse um doce que você estivesse comendo, né? E aí a menina, a filha do livreiro, promete emprestar o livro para outra. Acontece que ela fica enrolando, enrolando, e todo dia a menina vai lá, bate na porta dela, ou toca a campainha, ding dong, para pegar o livro emprestado, e a filha do livreiro dá uma desculpa. Ah, infelizmente, eu emprestei para uma outra pessoa, ela ainda não me devolveu. Aí no outro dia ela volta, mas volte amanhã, né? Que amanhã ele vai estar aqui comigo. Aí volta a menina, ai, a filha do livreiro dá outra desculpa. Ai, olha só, ele estava comigo hoje de manhã, mas você veio à tarde e eu emprestei para outra pessoa. Volte amanhã. E assim sucessivamente. Então a filha do livreiro acaba tendo, digamos, o domínio da situação, e ela sente prazer em ver o sofrimento da outra, ou em ter a outra nas mãos dela. Então, assim, é um controle que ela tem sobre a situação, porque ela tem o livro que é o objeto de desejo da outra, né? E, e a outra fica nesse sofrimento incomensurável e vai se dando conta de que a menina gosta de fazer os outros sofrerem, e que ela é a bola da vez, né? Que é a pessoa que a outra escolheu para sofrer nesse momento. Até que o que acontece? A mãe da menina, depois de dias seguidos que vê a outra aparecendo na porta, sai para perguntar o que está acontecendo. E aí a menina diz assim: ah, é que eu queria o livro emprestado, tal. E aí fica uma situação estranha. E a mãe vira e fala assim: mas esse livro nunca saiu daqui de casa, vai lá pegar já o livro e empresta para a menina. Entrega o livro para a menina, que é a nossa narradora da história, e diz assim: olha, aqui está o livro e você pode ficar com ele o quanto tempo você precisar, quanto tempo você quiser. E aí então a nossa narradora, personagem, sai com o livro na mão como se fosse um troféu, dá até arrepio, porque ela queria muito ler aquele livro. Reinações de Narizinho é um clássico da literatura brasileira, do Monteiro Lobato. Nesse livro foi baseado o programa Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a Globo transmitiu durante muito tempo. E uma das personagens principais é a Narizinho, que é a menina que está aí na foto, que vocês estão vendo. Narizinho, porque ela tem o narizinho arrebitado, então é o apelido dela. E a bonequinha Emília, e a boneca Emília é uma boneca que fala, e é uma boneca muito contestadora. Bom, enfim, aí é outro livro, a história do livro dentro do conto. Enfim, aí a nossa narradora personagem vai embora com o livro na mão e, assim, feliz da vida, pulando, pulando. Aliás, acho que ela disse que não vai pulando, dessa vez ela vai quietinha, porque ela costuma pular pela rua, andar pulando, mas nesse momento que ela tá com o livro, ela tá como se estivesse com um tesouro nas mãos, né? Um grande tesouro.
E aí ela vai para casa, e aí ela abre o livro lentamente, depois fecha o livro, aí esconde o livro, volta a pegar depois, ela finge que ainda não tem o livro para ir prolongando essa felicidade. É mais ou menos como quando a gente faz uma festa de aniversário. Então imagina assim, eu já preparei várias festas de aniversário para o meu filho agora já tem 26, vai fazer 26 anos. E aí, 26? Não, 27, vai fazer 27 anos vai fazer, ele tem 26. Preparei várias festas de aniversário quando ele era criança, então o legal era, enquanto eu estava preparando as festas, eu tinha que fazer a lista de coisas que eu precisava, a lista de convidados, e pesquisa onde vai fazer, quem vai fazer o bolo, onde eu vou encomendar, se eu faço, em que lugar vai ser a festa, se vai ser no Playland, se vai ser num salão de festas, num buffet. Aí vem o dia da festa. E o melhor de tudo, aí passa, a festa passa assim, rapidinho, né? O melhor, aí você percebe depois que o melhor de tudo foi a preparação para a festa. Que foi aquele ir e vir, aquele entusiasmo, né? Mais gostoso do que a festa. E o que essa menina, que é a nossa narradora personagem, percebe, ou nos está querendo transmitir é isso, que o fato de aguardar e ter o livro ali, aguardar a leitura, ela vai usufruindo disso, é muito mais do que, muito prazeroso, muito mais prazeroso do que ler o livro de repente de uma vez só, porque aí acabaria o encanto, acabaria o prazer. É um livro, é um conto maravilhoso, esse Felicidade Clandestina, e é um livro maravilhoso, Reinações de Narizinho. Recomendo para todo mundo. Vamos lá. Qual é o foco narrativo do conto? Dê exemplos para comprovar. O que significa foco narrativo? Foco narrativo que acabei de ver que eu cometi um erro, ainda bem que eu posso consertar rapidinho. Ó, foco narrativo. Não sou eu que cometo um erro, não. Sabe o que acontece? Está configurado para o inglês aqui. Não sei porque esse PowerPoint se configurou sozinho para o inglês e aí ele corrige sozinho. Foco narrativo é o quê? Foco narrativo só pode estar em duas pessoas, ou primeira pessoa ou terceira pessoa, ou primeira ou terceira. Primeira pessoa é o eu, terceira pessoa é ele e ela. Tá, o que quer dizer? É a maneira de contar, o foco. O que é foco? Quando eu pego uma câmera, eu foco. Se eu quero agora tirar foto do meu santinho, do meu São Francisco, eu vou focar no São Francisco. Se eu quero tirar foto do carrinho que eu tenho aqui, eu vou focar no carrinho. Se eu quero tirar foto do ônibus, eu vou focar no ônibus. Se eu quero tirar foto de mim mesma, eu foco em mim. Foca em mim. Aí o que acontece? Foco narrativo é em cima do que a narração está. Se a pessoa que conta a história está dentro da história, o foco narrativo é em primeira pessoa, que é o caso desse conto. Ela está dentro da história, ela está contando a história e ela é uma personagem da história desse conto. Portanto, o foco narrativo é em primeira pessoa. Agora, o foco narrativo é em terceira pessoa, quando você diz assim: então, os meninos se reuniram na quadra para jogar futebol. Entretanto, era época de confinamento e não podia. O zelador do prédio chegou e ralhou com todos, brigou com todos. Nesse caso, o foco narrativo é em terceira pessoa, porque eu, narrador, não estou participando da história. Não disse, nós, meninos, fomos jogar bola na quadra e não poderíamos ter ido, tá? Então, a resposta é esta aqui, ó. Foco narrativo em primeira pessoa, pois a personagem narra a história, ela é narrador-personagem. Aí eu pus um exemplo aqui em vermelho. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me traziam. Ela estava assim, com aquela felicidade de que ela ia ter o livro para ler, tá? Se vocês não lembram, vão e leiam o conto, porque vale a pena ler de novo. Clarice Lispector é muito, muito boa, uma ótima escritora. Em torno de que fato se desenrola a trama? A trama é o enredo, o emaranhado da história. Em torno do fato de a filha do livreiro ter o livro Reinações de Narizinho, prometer emprestá-lo à narradora, que é a menina que conta, e esta narradora ir todos os dias atrás do livro. Então, a trama se desenrola em volta disso, da menina ter o livro e ficar enrolando para emprestar, tá bom? Esse é o fato principal. Por que eu fiz essa pergunta? Porque no caso de contos,
você tem uma trama rápida, você não tem como numa novela, um romance, vários núcleos. Novela, pode ser novela de televisão, é que novela é um gênero de escrita, que pode ser, e a novela, telenovela de televisão é telenovela, que veio dessas novelas. Qual é a origem da novela? Na época do romantismo eram publicados nos folhetins os capítulos das histórias, então a pessoa, o folhetim, no jornal semanal, a pessoa ia acompanhando semanalmente o desenrolar dos acontecimentos. E as novelas, romances, romance não no sentido de amor, romance é uma história escrita que é longa, tem vários núcleos, então você tem a família do Joaquim, a família da Mariquita, a família e são vários núcleos que você vai vendo ao mesmo tempo a vida de cada um. Num conto não, você tem, o conto é alguma coisa mais rápida, é uma coisa centrada num núcleo só. Por isso que eu fiz essa pergunta em torno do que se desenrola a trama do conto. Vamos para o próximo, porque eu não quero que esse vídeo tenha muito tempo. Porque ninguém tem paciência, né? Que nem diz o Chaves, ninguém tem paciência comigo. Vamos lá. O que a filha do dono da livraria fez para prolongar o sofrimento da colega? Disse-lhe dia após dia que o livro não estava com ela, fazendo-a voltar todos os dias em vão. Em vão é à toa. Então, dia após dia, ela dizia, não está comigo, não está comigo, não está comigo, mas estava com ela. Danadinha essa menina, hein? Bem, como é que a gente diz? Sádica, isso é sadismo. Sadismo é você gostar de fazer os outros sofrerem. Bom, o que a menina que tomou emprestado o livro fez para prolongar sua própria felicidade? Porque demorou tanto para ela pegar o livro que ela quis prolongar. Do jeito que a menina, a filha do livreiro, prolongou o sofrimento dela que não entregava o livro, da outra, né? A outra, a nossa narradora, personagem, quis prolongar a felicidade de ter o livro. Ou seja, no lugar de ler de uma vez só, de assim, de chofre, e de uma vez só, ela foi lendo aos pouquinhos, aos pouquinhos. Eu me identifico muito com esse conto porque eu fazia assim quando era criança. Eu também, minha família não tinha muitas possibilidades de comprar muitos livros, e eu tinha uma amiga que era rica, né? Eu não era pobrinha, mas também não era riquinha. Aí a mãe da minha amiga queria muito que ela estudasse, que se espelhasse em mim, porque eu era CDF, era muito estudiosa. E aí a mãe da minha amiga queria muito que ela andasse comigo, que ela fizesse tudo que eu fazia. Então, comprava muitos livros para ela ler. E aí o que acontecia? Ela me emprestava todos os livros. E às vezes eu ia lá, via o final, lia o último parágrafo, voltava, né? Eu sempre ia para o final para ver se eu ia gostar do final. Daí eu lia o livro. Se eu lesse o final e não gostasse, eu nem começava a ler o livro. É engraçado, né? Eu não me importava em saber o final primeiro, porque eu usufruía da leitura em si, da maneira como o autor estava contando a história. Bom, o que a menina que tomou emprestado o livro fez para prolongar a sua própria felicidade? Fingiu ainda não ter conseguido o livro, foi protelando a leitura. Protelando é adiando, é deixando para outro dia. Então ela ia abrir aos poucos, escondia o livro, voltava a achar, né? Lembram, né? Se vocês não leram, é para ler. Por que você acha que o conto tem esse título? Avente uma hipótese. Avente quer dizer, sugira, pense numa possibilidade, né? Bom, aí eu pus uma hipótese minha, mas eu já expliquei no início, um pouquinho quando eu resumi o conto. Felicidade clandestina, porque felicidade é felicidade. O que é clandestino? O clandestino é o que está fora da legalidade, não permitido, aquilo que não é permitido. Então, o que não é permitido, você tem que esconder dos outros, porque os outros vão é contra a lei, né? Então, vamos supor, é proibido fumar nos corredores do prédio, mas tem gente que fuma, mas não fuma para os outros verem, fuma escondido, entenderam? É proibido jogar cigarro aceso e apagado também, lá de cima do prédio, né? Mas tem gente que joga bituca de cigarro, já caiu aqui na minha varanda. Então, isso é clandestino. Aquilo que é clandestino, você não pode... É aquilo que está fora da legalidade. E, normalmente, as pessoas não fazem para todo mundo ver, porque elas sabem que vão ser multadas, vão ser questionadas, vão ser reprovadas, não é? E aí é como se a felicidade dessa leitura do livro não fosse uma felicidade lícita, uma felicidade dentro da legalidade, dentro do normal. Porque é meio louco isso, né? Pensar que a leitura do livro poderia trazer tanto
prazer para essa menina, para a narradora, né? Aí eu pus assim, para a narradora, ler aquele livro era uma felicidade incomensurável que não dá para medir, é uma coisa infinita, porque era tudo que ela queria, ela gostava muito de ler, né? Que ela devia esconder, aí de novo um erro de digitação, aliás, não é de digitação, eu digitei certinho, é que essa coisa aqui tá configurada para inglês, eu desconfigurei ontem de novo, porque eu tive problemas com o computador, aí agora não vai, meu Jesus. E aí o que acontece? Eu tive que reformatar o computador, e agora ele vem assim com essa palhaçada de querer botar tudo em inglês, aí ele corrige por conta própria. Aí vou ler de novo. Clandestino é o que está fora da legalidade, não permitido. Para a narradora, ler aquele livro era uma felicidade incomensurável, assim que não dá para medir. Comensurar, mensurar é medir, né? Mensurar. Era incomensurável e impossível de medir. Que ela devia esconder de todos os outros, inclusive da filha do livreiro. Ninguém seria capaz de entender essa felicidade, ou pior, poderiam estragá-la, porque quando você mostra para os outros que você é muito feliz, sempre tem um invejoso, né, que estraga o teu barato, estraga a tua felicidade. Então é bom não compartilhar tanto assim, né? Compartilhar pouquinho. Cadê? Entenderam? Tá. Vamos pro próximo. O outro conto que eu pedi para vocês lerem era do Carlos Drummond de Andrade. Flor, Telefone e Moça, que é bem diferente do anterior. Vou falar, tinha uma moça que morava em frente ao cemitério, né? É um conto assim meio que de terror, talvez. E aí ela adquiriu, ela via sempre passar, como é que fala? Esqueci o nome do negócio. Quando passa o enterro, tem um nome isso, agora não me vem mais. Bom, ela via os enterros passando e ela adquiriu o hábito de passear no cemitério. Tem muita gente que gosta de passear no cemitério, porque é até bonito. É um passeio cultural. Alguns cemitérios. Tem cemitérios que tem aqueles túmulos bonitos, tem famílias tradicionais que são enterradas ali, aí você acaba conhecendo um pouco da história até da sua cidade, né? No caso, a minha cidade é São Paulo. Bem, aí essa moça, que morava mais ou menos em frente ao cemitério, adquiriu o hábito de ir para passear no cemitério. E aí, um belo dia, ela pegou uma florzinha de um túmulo e amassou a flor, só pegou a florzinha para cheirar e jogou a florzinha para lá. E aí ela começou a receber um telefonema e era uma voz estranha, que não dava para saber se era de homem ou mulher, que falava, cadê a minha flor, me devolve minha flor. E ela achou que era um trote, e aquilo se repetiu dia após dia após dia. Aí a família se mobilizou para ver quem era, quem não era, reclamaram na companhia telefônica para ver se dava para bloquear, não deu para bloquear. E aí, o que aconteceu? A moça ficou angustiada, não ia mais para a rua, a mãe dela recorreu à sessão espírita, o pai recorreu, a mãe levou um monte de flores nos túmulos perto de onde ela poderia ter tirado, ela nem lembrava de onde ela tinha tirado a flor. Aí o que acontece no final? A menina morre, a moça acaba morrendo com essa angústia de todo dia alguém tá ligando. Quem é que ligava? Não sei. Ficou em suspense isso, cada um tem que pensar o que quiser. Era um trote? Não sei. Era um morto? Não sei se tem telefone lá do outro lado, né? Enfim, mas é um conto curioso. É meio aquelas histórias, lendas urbanas, né? Alguém já ouviu falar em lendas urbanas? Aquelas histórias da loira do banheiro, por exemplo, que todo mundo já ouviu, ninguém sabe de onde surgiu. Quem foi que contou, da mulher que pega um táxi na frente do cemitério e depois vai para uma casa, entra, não sai mais, o taxista vai lá, toca, e aí a pessoa fala, aí ele fala, cadê a pessoa que não me pagou a corrida? Aí fala, aquela pessoa que está ali no retrato. Não, mas aquela pessoa já morreu. Isso são lendas urbanas, que a gente nunca sabe, né, que fundo de verdade tem. E o conto do Carlos Drummond de Andrade, que é um autor mineiro, muito bom também, brasileiro, trata mais ou menos disso. O caso é que não compete a nós dizermos se é verdade ou mentira, porque é a verdade da ficção, é uma ficção. E o que acontece? Ele conta a história, o narrador conta que uma amiga começa a falar para ele dessa história. E aí ele no começo não quer escutar, mas aí a amiga o convence a escutar a história, né? Então vamos lá. Qual é o foco narrativo do conto? Dê exemplos para comprovar. Foco narrativo em primeira pessoa, narrador personagem, porque o narrador faz parte da história. Quem é o narrador? Narrador é aquele que narra, o que conta a história. Ele é uma das personagens.
Aí ele fala assim: sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava. Então ele fala: ó, sou um sujeito, aquele dia escutei porque era uma amiga que falava, quem falava, entenderam? Então ele está se colocando dentro da história, por isso foco narrativo em primeira pessoa. Me deu soluço. Já está acabando, tá? Segundo o narrador, acreditar ou não em algo que se conta ou que se ouve, né? Porque você conta, você ouve alguma coisa, depende de quê? Da pessoa que conta, do modo como se conta, da disposição de quem ouve, disposição assim, à vontade, estou com vontade de ouvir ou não estou com vontade de ouvir, dos argumentos que o contador utiliza. O contador aqui com letra minúscula, bendito o negócio que fica corrigindo as coisas erradas, né? Ele não sabe que eu que sou a professora, ele fica corrigindo por conta dele, o computador. Então, segundo o narrador da história, que é narrador personagem, de quem depende, do que depende você ouvir ou não ouvir, ou melhor, acreditar ou não acreditar em alguma coisa que te contam. Depende de quem conta, porque se quem conta é um mentiroso, obviamente você não vai acreditar. A maneira como se conta, porque às vezes contam de um jeito pra gente que não faz sentido. Essa história não tem pé nem cabeça, não vou acreditar, né? Da disposição, então às vezes você está disposto a acreditar. Tem gente que acredita nos absurdos mais absurdos do mundo, porque a pessoa quer acreditar, não é? Aí você pensa assim: meu, você acreditou nisso? Você acredita? Ah, acredito. Uns são mais bobos, outros menos, né? E os argumentos, né? O argumento, se eu te convencer, aí você vai acreditar no que eu conto, tá bom? Próximo slide. Em quanto tempo se passam os fatos narrados no conto? Eu coloquei pouco tempo, alguns meses, porque conto o ambiente é uma coisa rápida. Numa novela, num romance, as coisas duram anos muitas vezes, né? Então é tudo mais intrincado, mais um monte de coisinhas. Quantas tramas ou enredos há no conto? A mesma coisa que eu falei anteriormente. Apenas um, que é o fato da moça ter roubado uma flor de um túmulo e o suposto defunto reclamá-la de volta. Suposto defunto quer dizer que a gente supõe que fosse o defunto, porque não dá para saber. Não dá para saber mesmo. E não compete a nós dizermos se é verdade ou se é mentira. Bem, aí tinha uma última atividade que era a seguinte: agora é com você. Leia alguns dos contos e crônicas no site indicado, escolha um e faça um comentário sobre ele ou ela, que é um conto ou uma crônica, de forma a despertar o interesse de seus colegas para que o leiam também. Então você tinha que ler outra coisa, outro conto, outra crônica, e aí fazer uma propaganda, mas sem contar o final, né? Porque senão você não vai fazer que nem eu, ler o final da história. É só para você despertar o interesse da pessoa ler aquela história que você leu. Fala: olha, lê, igual um filme. Aí eu vi um filme, é bem legal. Aí como é que você fala? Você não vai contar o final. Você vai dizer: olha, tem tal e tal coisa interessante. Aí o que eu fiz? Eu fiz o exercício para dar o exemplo para vocês. Eu já tinha lido, na verdade, quando eu era criança, mas li de novo para relembrar, né? Porque a memória da gente não é tão boa assim. Não é igual, aliás, é igual a memória do computador. Chega uma hora que, já está muito cheia, nem não processa mais nada. Eu li do Fernando Sabino, Macacos Me Mordam. Macacos Me Mordam. Era do Fernando Sabino? Não, era do Carlos Drummond, né? Fernando Sabino é muito legal, porque as histórias dele são assim, bem engraçadas, né? Macacos Me Mordam. Aí eu fiz um resuminho, fiz aqui, coloquei o comecinho do conto. Morador de uma cidade do interior de Minas me deu conhecimento do fato. Diz ele que há tempos um cientista local passou telegrama para outro cientista amigo seu, residente em Manaus. Obséquio providenciar remessa 1 ou 2 macacos. Ele mandou um telegrama. Hoje em dia mandaria um e-mail, mas nessa época, de quando que é esse conto aqui, gente? Aqui tinha o ano, agora não sei onde foi parar o ano. Rio de Janeiro, Homem Nu. 1964, cara, eu não tinha. Ou é 84? Não consigo enxergar. Acho que é 84, enfim. Faz tempo. Naquele tempo não tinha e-mail, a gente não usava a internet. Hoje ele mandaria um e-mail. Obséquio providenciar remessa 1 ou 2 macacos. Bom, então era um cientista, precisava fazer experimentos. Eu não aconselho fazer experimentos com macaco. Eu sou a favor da causa animal. Sou defensora dos animais, né? Não aprovo quem faz testes com macacos ou com coelhos ou qualquer outro tipo de animal,
Mas enfim, era o que está no conto e é o conto que a gente vai analisar. Quer dizer, analisar não, vocês vão ler porque eu vou agora dar uma pitadinha do... Aliás, essa era uma crônica, desculpa, não é um conto, é uma crônica. A crônica... O que é a crônica? Vai lá de novo no meu vídeo anterior que vocês vão ver o que é uma crônica. A crônica é mais rápida que o conto ainda. A crônica é do dia a dia, tá? Aí eu fiz aqui um resuminho para vocês se interessarem. Um cientista que vivia numa cidade do interior de Minas solicitou a um amigo o envio de 2 macacos para pesquisa. Ele tinha que fazer pesquisa, né? Entretanto, houve um tremendo erro de comunicação e foram enviados mais macacos, muitos mais do que o solicitado, o que ocasionou uma grande confusão na cidadezinha. E aí você vai ler o conto, a crônica, a crônica, Macacos Me Mordam. Olha o macaquinho aí para representar a crônica. Eu espero que vocês se interessem, porque deu uma baita confusão mesmo. Então a história é essa, um cientista que vivia numa cidade do interior de Minas, solicitou ao seu amigo lá de Manaus envio de 2 macacos para pesquisa. Só que houve um erro de comunicação lá no telegrama e vieram mais macacos do que aquilo que foi solicitado. E isso ocasionou um grande problema. Vocês querem saber qual é o problema? Vocês leiam a crônica que vocês vão gostar. E leiam as outras também que tem lá, tá bom? É isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido tudo, tenham gostado. Qualquer problema e dúvida, me mandem as perguntas. Até a próxima. Até o dia em que a gente volte às aulas presenciais. Saudade!